Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 30 em diante. É a parábola do bom samaritano. O contexto antecedente fala do encontro de Jesus com o intérprete da lei. E o intérprete da lei, diz o texto, que queria pôr Jesus à prova. A palavra no original queria tentar Jesus para derrubá-lo. A intenção era tentação mesmo. E depois que ele respondeu com muita eficiência os mandamentos, Jesus disse: faze isto e viverás. Ele disse: mas quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa história que nós vamos ler a partir do verso 30 de Lucas capítulo 10. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Podem sentar, irmãos. Esta é uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento, e certamente os irmãos já ouviram muitas pregações a respeito do levita, a respeito do sacerdote. E eu queria, nesta manhã, objetivamente, inverter um pouco a perspectiva da parábola e não ficar mais extraindo lições de quem é o levita, de quem é o sacerdote, mas chamar a atenção para alguns fatos que a gente orando percebe que estão ocultos como pérolas na experiência desta parábola que Jesus contou. Em primeiro lugar, amados irmãos, eu gosto muito da expressão que está no verso 33, que diz que o samaritano, quando chegou junto daquele que havia sido assaltado e ferido, compadeceu-se dele, isto é, padeceu com ele. A palavra compadecer significa padecer com, sofrer com, sentir a mesma agonia, a mesma dor. Compadecer-se de alguém que está, por exemplo, num leito de hospital, é empatizar de tal forma com aquela vida que você passa a sentir a dor que ela sente. É como aquele louvor que é muito bonito e várias vezes já foi cantado aqui, que amar é você sofrer a dor do próximo como se fosse a sua, é sentir a dor do próximo como se fosse a sua. E esta palavra de compadecimento, ela lá no texto original, ela tem um sentido mais profundo, porque ela significa entranhas, não é uma dor aparente, periférica, essa não é um compadecimento religioso, mas o texto nos diz que esta dor, este compadecimento, esta compaixão, vem das entranhas, vem de dentro para fora, vem da alma, vem do coração, alguma coisa que brota lá de dentro para socorrer aquele necessitado. Nesta manhã, eu gostaria que nós invertêssemos a perspectiva e nos colocássemos no lugar desta pessoa que foi assaltada. Porque, na verdade, o que eu vejo é que esta vítima dos bandidos, dos marginais, tirando lições espirituais, somos cada um de nós. De certa forma, na caminhada da vida, somos surpreendidos em uma curva, somos surpreendidos em determinados momentos por assaltantes, que são demônios que nos fustigam, que nos atacam, que solapam as bases da nossa vida e que muitas vezes nos fazem meter o rosto na poeira. Somos muitas vezes surpreendidos na caminhada da nossa existência por marginais que, em outra linguagem alegórica do próprio Novo Testamento, são emissários do inferno, cuja missão
cujo objetivo é nos tentar, nos provocar e destruir a vida de cada um de nós, seja do mais humilde, do menor servo de Deus, até aquele que é mais atuante no reino de Deus. E cada um de nós já nos vimos. Eu não preciso perguntar a vocês, meus amados irmãos, nessa manhã, porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui, a começar de mim e passando por vocês, em certas horas da vida, já fomos feridos por estes ataques, já fomos quase que liquidados por esses ataques, já tivemos o nosso ânimo minado por esses ataques, já fomos derrubados por esses ataques, já sofremos assaltos de inimigos espirituais que nos deixaram prostrados na estrada, como diz o texto, com ferimentos, sangrando e morrendo. Lá em Isaías capítulo 16 há um verso muito bonito, se eu não me engano 5 ou 6, onde o Senhor diz assim: passando eu por perto de ti, eu te vi sangrando, tu estavas sangrando, mas eu te disse: vive, vive. E o verso seguinte diz: eu te lavei com água e te ungi com óleo, e te vesti com roupas finíssimas e te calcei com sapatos de peles de animais marinhos. Mas o texto diz: tu estavas no chão, é uma referência a Judá, tu estavas caída, tu estavas prostrada, sangrando, se esvaindo em sangue, mas eu te disse: vive. É o que a palavra de Deus ensina. Nós nos encontramos quantas vezes na vida nesse estado, e agora quem passa junto de nós? Quem passa junto de nós não é a religião, como diz o texto, não são os profissionais religiosos, não são as pessoas de ritos. Quem passa junto de nós para nos socorrer é o Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz aí, no verso 34, que este samaritano, passando, pensou-lhe os ferimentos. Não apenas viu, não apenas tratou, mas pensou, isso é, sentiu. A palavra pensou-lhe os ferimentos significa sentiu a dor daquela ferida e tomou uma providência, diz o texto: passou óleo e passou vinho. Aqui o vinho simboliza o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. E o que a Bíblia nos diz nessa manhã é que não há ferida, não há chaga produzida pelo diabo ou por quedas que não sejam limpas, purificadas, que não tenham asepsia que é produzida de forma absoluta pelo poder purificador do sangue de Jesus. É por isso que as feridas do samaritano, as feridas da vítima foram curadas e limpas e purificadas pelo vinho, que certamente produziu dor, ardeu, queimou, mas curou. Nós não precisamos passar vinho sobre as nossas feridas interiores, mas sabemos que o sangue de Jesus, simbolizado por esse vinho, aplicado em nós pelo Espírito Santo, nos faz puros e limpos como uma criança na presença de Deus. Amém? É isso que a Bíblia diz. Em segundo lugar, diz o texto que não apenas vinho, mas ele passou óleo. Óleo significa Espírito Santo. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Assim como o sangue purifica, o Espírito alivia. Glória a Jesus por isso. Se o vinho, que aqui simboliza o sangue, promove a cicatrização, a limpeza, a purificação, trazendo muitas vezes dor, a aplicação do óleo, do unguento, do bálsamo, alivia, conforta, consola, e esse é o tratamento de Deus na vida de cada um de nós. Em primeiro lugar, ele aplica o sangue, que fecha, que cicatriza, que limpa, que purifica, que tira toda a sujeira, que evita a inflamação, a infecção, que evita a gangrena, que evita o tétano, que evita o apodrecimento dos tecidos, a morte. Ele aplica o vinho, que é suficiente e que basta a nossa vida para nos deixar purificado de todos os pecados. Mas logo em seguida a dor da limpeza, logo em seguida a dor da poda, logo em seguida a agonia e o sofrimento produzidos pelo vinho que arde. Ele mesmo aplica sobre nós o óleo e o conforto do Espírito Santo. Amém? É por isso, amados irmãos, que quando Deus trata da vida da gente, maior do que a dor do tratamento é o gozo e o alívio produzido
pelo Espírito Santo depois. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. A Bíblia diz que o diabo tentou de todas as formas, sem nenhuma exceção, que o diabo o provou de todo jeito. Mas há duas coisas no final da tentação que são tremendas. A primeira, diz a Bíblia, retirou-se o diabo até momento oportuno, isso é, até ter outra oportunidade. Mas o verso diz também que quando o diabo se retirou, diz o texto, vieram os anjos e o serviram. É a etapa, é o estágio que sucede, que vem depois da provação. Os anjos serviram Jesus. Por isso a Bíblia diz que este homem, que para mim aqui também simboliza Jesus, quando nos encontra, a mim e a você, feridos, abatidos, caídos, no chão, revolvendo-se cada um de nós no seu próprio sangue, ele vem em primeiro lugar, pensa as nossas feridas, sofre com a gente, e em seguida aplica o vinho, que é o sangue, e nos alivia com o óleo, que é o Espírito Santo. Amém? Mas diz o texto, observem, que logo em seguida, ele não apenas medica e deixa, ele não apenas trata e deixa, ele não é daquele que diz, bom, já passei vinho e óleo, agora ele tome conta da sua vida. Diz o texto que ele coloca o indivíduo sobre o seu próprio animal, o leva para uma hospedaria, e o texto diz, e tratou dele, investiu tempo, dias, não foi somente uma aplicação rápida de um remédio, não foi somente a aplicação imediata de vinho para limpar a ferida e de óleo para aliviar as dores, mas diz a Bíblia que tratou, cuidou, investiu tempo, horas. E uma das coisas mais difíceis na vida do crente é aprender a investir na vida de alguém, porque investimento leva tempo. Há pessoas que você investe a vida e imediatamente respondem com um bom resultado, mas há outras que vão lhe exigindo tempo, luta. Por isso que o apóstolo Paulo, referindo-se a alguns filhos na fé, ele disse assim, eu os gerei como que sentindo dores de parto, né? Há filhos na fé do apóstolo Paulo que foram verdadeiros partos, e a palavra que ele usa em grego é a palavra fórceps. Isso é, há uns, diz ele, que nasceram à força, foram puxados. Tem gente que nasceu assim que eu preguei, diz Paulo. Tem uns que eu preguei e imediatamente nasceram de novo e dispararam na vida. Mas há uns que eu tive que arrancar a ferro do inferno. Iam para o inferno, e se eu não tivesse metido a mão e puxado a ferro, não teria nascido. Me deram dores de parto, mas nasceram. É o que Paulo diz. A impressão que eu tenho é que Marcos foi uma dessas pessoas, porque ele nasce de novo, acompanha Paulo e Barnabé numa viagem, depois é desprezado por Paulo, que no seu legalismo rejeita o fracasso do jovem Marcos. É preciso que Barnabé invista, até que um dia, anos depois, Marcos, completamente restaurado, escreve o Evangelho, e o próprio Paulo, na segunda carta a Timóteo, manda buscá-lo, porque diz que ele é útil para o seu ministério. Tratou dele, levou tempo, não foi do dia para a noite. Dr. John Stott e Scofield também dizem uma coisa interessante. Jacó teve o seu encontro com Deus no capítulo 32 de Gênesis, viu Deus face a face, mas a sua vida só mudou no 35. Ainda foram 3 capítulos do velho Jacó, diz Dr. Stott, até que ele começou a andar como novo, como Israel. Isso significa tempo, trabalho, e isso varia de pessoa para pessoa. O Evangelho é bonito porque não é uma coisa massificada. E eu acho uma coisa linda em Deus, o fato dele ter paciência para investir em cada um de nós individualmente. Amém? Deus podia dizer, olha, a regra é essa, se enquadrou, está bem, se não se enquadrar, está fora. Mas não é assim que ele faz. Cada um de nós aqui nesse auditório, individualmente, vem sendo alvo do investimento do Espírito Santo na vida da gente, até mesmo antes do novo nascimento. E Deus vai trabalhar na nossa vida até o dia da gente ir para o céu. E individualmente, Ele tem paciência para isso, para saber dos problemas de cada um de nós, das dificuldades de cada um de nós. Deus não nos trata de forma massificada, e glória a Jesus por isso.
Uma vez eu estava na cidade de Praga, que de Praga só tem um nome, é uma cidade muito bonita. E ainda na época da mão de ferro do comunismo, alguns irmãos, até aqui da Paraíba, estavam comigo, e havia uma fila muito grande. Naquele tempo tudo era estatizado. A gente estava sendo atendido numa loja, dava 5 horas, a pessoa que estava atendendo a gente recolhia tudo, fechava a loja, não dava a mínima para o cliente, não tinha obrigação nenhuma. Para ele, se vendesse ou não vendesse, era a mesma coisa, ele ganhava do Estado. E eu me lembro que eu estava numa fila, e vi outras filas, eu queria comprar um broche para minha mãe, porque o cristal é muito famoso naquela região. E eu vi uma fila enorme e perguntei ao funcionário do Estado que estava com a gente, que fila é essa? E ele disse, é que hoje é o primeiro dia, esse ano, em que está se vendendo sapatos. E eu achei estranho. Eu digo, mas tem gente demais aí. Ele disse, o senhor não sabe da coisa mais estranha. Eu digo, o que é? Isso aqui só tem 2 ou 3 números de sapatos à disposição. Eu digo, e como é que tem tanta gente aí? Tem gente pequena, alta, magra, criança, gente gorda, gente de todo tamanho. Eles não... Compra-se o sapato. Chega em casa, eles vão adaptar os sapatos. Quem tem o pé pequeno, bota enchimento. Quem tem o pé grande e o sapato fica pequeno, corta, para os dedos saírem. Mas o fato, disse ele, é que hoje é dia de comprar sapato. E a gente não sabe quando é que vai ter outra oportunidade de comprar sapatos. É tudo massificado. Quer dizer, você se adapta. O Evangelho não é assim. A beleza do Evangelho é que Deus conhece cada um de nós pelo nome e pela fisionomia e conhece de dentro para fora. Eu acho muito bonito quando Saulo entra em Damasco cego e o Espírito Santo, o Senhor Jesus, vai falar com Ananias e dá o endereço da casa onde Saulo está. Diz, vai à rua direita, a casa tal. E eu às vezes fico pensando, Deus sabe exatamente onde nós moramos. Deus sabe o número do seu apartamento. Deus sabe o prédio que você mora. Deus sabe a rua que você mora. Amém? Deus disse a Ananias disse, mas onde é que ele está? A cidade de Damasco é uma cidade cosmopolita, uma das maiores do mundo. E Deus deu o endereço direitinho. Jesus disse, é na rua tal, número tal, no bairro tal, na casa de fulano de tal. Vá lá. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus trata com cada um de nós individualmente. Eu atrevo-me a dizer que para Deus só existe você na face da terra. Deus não trata com multidões. Por isso que eu olho o Novo Testamento e não vejo Jesus muito preocupado com massas. Deus trata com pessoas, com indivíduos. É por isso que a velhinha, já no final da vida, na cama, no leito, já sem receber visitas de ninguém, ela goza da presença e da comunhão do Senhor Jesus Cristo, porque Ele trata individualmente. Louvado seja o nome do Senhor. É o que diz a Bíblia aqui. Pegou o ferido, botou no animal, levou para a hospedaria e tratou. Deus está tratando de mim, Deus está tratando de você? Está. Amém? Às vezes a gente pensa assim, fulano foi para o seminário, pastor lá, terminou o curso, né, é bacharel em teologia, e agora já impuseram as mãos, é pastor, está pronto? Não, o tratamento continua. Lá vamos nós, vida fora, aprendendo. De vez em quando uma surra que Deus dá. Deus de vez em quando pega a palmatória. E é impressionante como a palmatória que Ele usa, às vezes para bater na minha vida, é você. Quando Ele queria dar umas surras em Israel, Ele usava Babilônia. Israel ficava brabo. Deus dizia, fique quieto porque eles são a minha palmatória. Quem já apanhou de palmatória sabe. Dona Morena, minha mãe, tinha 2 penduradas. Ela olhava para a gente e dizia, vai buscar. A gente que ia buscar a palmatória para apanhar. De vez em quando ela se animava com a surra. Minha irmã Carolina de lado, uma vez eu estava apanhando, chamava-se bolo, ela dava um bolo em cada mão. Aí ela começou, 10, 11, Carolina disse, espera aí mamãe, já está em 25. Ela perdia a conta, né?
mas a gente ia buscar a palmatória. E Deus diz assim: Babilônia é a minha palmatória. Deus usa cada um de nós, às vezes, para sermos palmatória e disciplina na vida do outro. Agora, presta atenção. O que Deus não permite é que estranho venha bater na gente. Amém? Só aqueles que Ele deixa. Só aqueles que Ele usa. O diabo jamais tocará na nossa vida, a não ser que tenha permissão de Deus para um fim útil. Aquele que é nascido do alto, pertence a Ele, diz a Bíblia, e o maligno não lhe toca. Agora, se Deus, porque Deus é soberano, Deus pode dizer a Lúcifer: dê lá 3 tapas em pastor Alexandre, só 3, não dê 4 não, viu? Aí Deus permite, e o inimigo vem e é usado como fator de disciplina para a nossa vida, mas com permissão de Deus, porque o fim de tudo isso é o tratamento individual de cada um de nós. Não se iluda, até você exalar o último suspiro sobre a terra, Deus, porque Ele ama, vai tratar de você, de tal forma, que quando você morrer, quando nós morrermos, quando a gente piscar os olhos, fechar os olhos e abri-los na eternidade, nós estaremos absolutamente acabados para a glória do Senhor Jesus. E concluindo, meus irmãos, observem aí no verso 35, que esta pessoa que socorre o samaritano vai embora, como Jesus foi para o céu. Mas no verso 35, primeiro ele diz assim: tirou 2 denários e entregou-os ao hospedeiro, e disse: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te darei quando voltar. Primeiro, quais são os 2 denários? O Velho e o Novo Testamentos. Ele deixou o Velho e o Novo Testamento, são os 2 denários suficientes para o tratamento. Amém? O Senhor Jesus disse: eu vou, como Ele foi aqui no texto, eu vou me embora, vou deixar o doente aqui, ferido, marcado, com feridas dolorosas, mas eu não vou deixar você sem os elementos para a cura. Estão aqui os 2 denários, o Velho e o Novo Testamento. Aqui tem tudo que é necessário para a cura, para a restauração, para a vitória e para a limpeza das feridas desse que foi vítima dos ataques do diabo. Então, o que o Senhor está dizendo é que na Bíblia, neste livro maravilhoso, estão todos os recursos para a minha cura e para a sua cura, em nome de Jesus. E ele diz mais o seguinte: se precisar de mais alguma coisa, ministre, aplique, use, porque quando eu voltar, aqui é Jesus, Ele vai voltar. Ele diz: aquilo que você gastar socorrendo o outro, quando eu voltar, eu vou lhe pagar. Eu tenho a impressão que uma das maiores bênçãos da vida do crente é quando Deus deve a ele. Porque dever a Deus todos nós devemos, mas o que o texto está dizendo aqui é que o Senhor às vezes passa a nos dever. Faça, pratique, que quando eu voltar eu lhe pago. Então é dívida. A Bíblia diz: socorra, é o que o texto ensina, invista. Irmãos, esse é um texto cuja possibilidade da prática é cotidiana. Todos os dias você eu tenho chance de socorrer alguém quebrado. Todos os dias. Todos os dias tem alguém sofrendo. Todos os dias tem alguém chorando. Todos os dias tem alguém gemendo. Todos os dias tem alguém caindo. Todos os dias tem alguém derrubado pelo diabo. Todo dia tem uma pessoa ferida para a gente exercer esse tratamento com vinho, com óleo, com 2 denários e aplicar ainda mais coisas até Jesus voltar. E devemos fazê-lo, porque nenhum de nós sabe se amanhã nós é que estaremos estirados à estrada, precisando do socorro de quem passa. O exercício da vida cristã é esse. A simplicidade da vida cristã é essa, em nome de Jesus. O que nós não devemos fazer nunca é o papel do levita, que era levita, cantava,
liderava, mas passou. Eu acho que Deus deve ter dito: olha, melhor do que todos os seus louvores teria sido parar para socorrer o quebrado. Nem como o sacerdote, que diz a Bíblia que nem parou, passou ao largo. Certamente Deus teria dito a ele: melhor do que todos os seus sacrifícios, rituais, sermões, práticas, teria sido muito mais valioso se você desse uma paradinha para socorrer aquele que foi vítima. Então eu senti nessa manhã o desejo de inverter essa parábola. E ao invés de tirar lições já clássicas e tradicionais, tentar trabalhar essa realidade de que nós, na caminhada, muitas vezes somos atacados pelos assaltantes, que são os emissários, os demônios, os espíritos malignos que nos querem destruir. E que muitas vezes a religião passa na nossa vida e não faz nada. Mas há sempre um samaritano. Jesus nos aplica o vinho, que é o sangue, nos aplica o óleo, que é o Espírito Santo, ainda entrega 2 denários, que são o Velho e o Novo Testamento, e ainda fica nos devendo quando socorremos alguém, que diz: faça mais se precisar, que quando eu voltar eu pago. Vale a pena ser assim, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça, cada um de nós, assim, dia a dia, e saiamos hoje de manhã confortados com a verdade bíblica de que Deus não vê este auditório como um auditório. Deus conhece e investe em um por um. Glória a Jesus por isso. Amém.